Bom dia a todos. Nós somos o grupo 4, que é composto por mim, Matheus Sussumo, pelo Heitor Luminati e pelo Gabriel Buzo. E a gente está aqui para apresentar as contribuições de Charles Joseph Minard para a visualização dos dados. Como a gente vem debatendo muito esse semestre, a visualização de dados é uma ferramenta assim, crucial para conseguir compreender e comunicar informações complexas de maneiras eficazes. E, como mencionado, um dos pioneiros nesse tema da visualização dos dados é o Charles Joseph Minard, que ele foi um engenheiro civil francês, que no século XIX ele é considerado um pioneiro da visualização dos dados, com suas inovadoras representações gráficas de informações estatísticas que estabeleceram um marco na história da infografia. Falando um pouquinho sobre a biografia do Charles Joseph Minard, Minard ele nasceu em 1781 na França. Ele se tornou um engenheiro civil que estava construindo as estradas e ferrovias. Ele trabalhou no serviço público francês por mais de 40 anos, aplicando assim seus conhecimentos nas construções e infraestruturas da cidade. E também a sua paixão pela visualização, que ele dedicou a carreira dele na visualização de dados, criando os gráficos e se tornando uma referência. Bom, falando agora mais especificamente sobre o gráfico da marcha de Napoleão para Moscou, esse gráfico que é muito famoso e ficou conhecido até como o gráfico de Minard, ele é uma representação inovadora da campanha de invasão à Rússia, feita em 1812 por Napoleão para Moscou. E os detalhes desse gráfico eles são muito impressionantes. O Minard conseguiu colocar em um único gráfico a temperatura, localização, tamanho do exército, a direção da marcha a Moscou, tudo em um único gráfico. Então, essa obra ela se tornou um marco na visualização e é amplamente estudada até hoje. Então, ter colocado todos esses elementos no gráfico foi muito importante, foi disruptivo para a época. Então, esse gráfico ele é frequentemente citado como um dos exemplos mais eficazes de visualização de dados na história. Aí, quando nós falamos de Minard, nós falamos também de mapas estatísticos, de inovação em cartografia. Então, o Minard ele foi o primeiro a utilizar, como naquele gráfico anterior, representando dados estatísticos de forma clara e eficiente. Então, clareza gráfica também, apesar de que existam muitos dados diferentes sendo utilizados na mesma representação, eles ficam ainda claros e concisos e impacto significativo. Então, ele impacta em diversas áreas aí na geografia e economia. Além dos mapas estatísticos, temos também os gráficos de fluxo, que foi sua principal levada assim, durante sua carreira. A representação de fluxos. O Minard desenvolveu gráficos inovadores para visualizar tanto o fluxo de pessoas como mercadorias, informações, tanto temperatura, como o Gabriel te falou. Seu principal objetivo assim era clareza e impacto visual, e suas representações gráficas transmitiam de forma impactante para a época, para uma visualização de dados. Além disso, ele tem uma influência duradoura, tanto que esse gráfico de Minard influenciou diversos outros a fazerem gráficos de visualização de dados com base nesse, né? Ele também, dentro da sua época, é um pioneiro. Ele tem a inovação, né, nessa questão de desenvolver dados. Além disso, o impacto dele em diversas áreas e o legado dele, que acabou sendo o principal, que é considerado um marco fundador de visualização de dados. Agora eu vou fazer um pouco da conclusão. O Charles Joseph Minard foi um dos primeiros a explorar o poder da visualização de dados, ou seja, ele foi um pioneiro nessa época
principalmente junto ao Napoleão, na França, com os seus gráficos, que eram conhecidos como os gráficos de Minardi, principalmente na época da Marcha de Napoleão. E, além disso, o legado duradouro dele, que fez com que criassem alicerces de infografia e da visualização moderna da visualização de dados. Bom, esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado. E é isso.